Quando o altar nos impede de nos aproximar. Estamos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de Lucas, e o seu capítulo é o capítulo de número 10. Bom, vocês conhecem o momento em que um certo doutor da lei, verso 25 até o verso 29, aproximou-se do Senhor Jesus, interrogando, com a ideia de tê-lo de que o acusar ou ver alguma contradição na pessoa do Senhor Jesus. E a pergunta dele foi essa: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele é muito oportuna e muito inteligente, porque o tom dela, o conteúdo dela é sobre a vida eterna. Todavia, ainda que seja oportuna e inteligente a pergunta, ela foi mal colocada, porque ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna não é algo que eu vou herdar por aquilo que eu faço ou farei. Em Efésios 2:8, Paulo disse que somos salvos pela graça, nos apropriamos disso pela fé. Isso não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus. Logo, se a salvação é pela graça e ela é dom de Deus, nada do que eu possa fazer pode me garantir a vida eterna, nesse sentido de que ela parte de mim ou é resultado das minhas obras. É um ato da graça de Deus. Mas o Senhor Jesus respeitou e deu sequência ao diálogo, perguntando ao doutor da lei: como você lê a lei? E como você também faz a interpretação da lei? Ele respondeu sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a força, alma e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus fez o resumo da fala dele tranquilamente, dizendo: faze isso e viverás. Mas ele ficou inconformado, ele queria ir um pouco mais além e, tentando justificar-se a si mesmo, perguntou a Cristo: mas quem é o meu próximo? É a partir daqui, desse pensamento, que eu quero adquirir a sua atenção para algumas verdades aqui. O Senhor Jesus fez uma analogia e, de forma análoga, trouxe uma parábola. E a narrativa do verso 30 começa assim: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, aos quais o despojaram, e espancando-o deixaram semi-morto, ou quase à morte. Observem que esse homem da parábola, ele está descendo de Jerusalém com destino a Jericó. Então ele está vindo de um lugar alto para um lugar baixo. Por que esse homem está indo a Jericó? Se respeitarmos o contexto histórico-cultural, vamos perceber que Jericó é a segunda cidade ou que contém o mesmo nome. A Jericó antiga de Josué é a Jericó velha amaldiçoada. Já esta Jericó é a nova, construída e embelezada por Herodes. Esta Jericó nova se torna uma cidade comercial e também cidade dormitório sacerdotal. Esse homem está descendo para fazer compras em Jericó e voltar para sua cidade para vender. Mas os salteadores o pegou, o despojou, o espancou e o deixou semi-morto. Agora veja a cena: Jerusalém é a cidade do templo, é a cidade da adoração, do culto, do sacrifício, do altar, dos envolvimentos religiosos, da adoração,
é o palco das profecias, é o lugar, é o cenário aonde as profecias do Antigo Testamento se convergem, apontam. Em Jerusalém estão os sacerdotes, os levitas e o sumo sacerdote. Eles oficializavam no templo, no altar, mas ao término disso regressavam para a cidade dormitória, no caso Jericó, a cidade sacerdotal. É por isso que o texto vai mostrar que ocasionalmente descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó e ele passou de largo. Semelhantemente, um levita, ao sair de Jerusalém e descer a Jericó, avistou o homem, mas passou de largo. Então vejam que tanto o sacerdote quanto o levita, ao sair de Jerusalém e descer a Jericó, eles passaram por um homem caído à beira do caminho, despojado, espancado, quase à morte. E nenhum dos dois teve a iniciativa de se aproximar do homem caído para fazer o diagnóstico, para ver o que estava acontecendo com ele, se há possibilidade de socorrê-lo ou não, de ajudá-lo ou não. Mas qualquer ação do sacerdote ou do levita em relação a este homem dependeria muito do fato ou do ato de aproximar-se. Mas quando o meu coração está naquilo que eu faço no templo, eu não consigo me aproximar daqueles que estão caídos. Porque eles estão mais preocupados com aquilo que eles fazem no templo, ou o que eles faziam no templo. Talvez você diga, mas eles estão amparados pela lei. A lei proibia que um sacerdote viesse se contaminar com um cadáver, com um animal morto, ou ainda que fosse um ser humano. Mas o problema é que quem narrou a parábola foi Cristo. Então Cristo estava errado em narrar esta parábola? Estaria errado o bom samaritano ao subir, ir de viagem, se aproximar e fazer o que ele fez? Ele estaria errado em fazer da maneira como ele fez então? Claro que não. Na verdade, a mesma lei que orienta o sacerdote, o levita ou qualquer um que trabalhasse no templo com respeito à purificação, com respeito a não tocar em determinadas coisas, ou não comer, ou não beber, é a mesma lei que também exigia o amor ao próximo. Então, nesse contexto, Cristo estava dando uma grande lição, como a dizer, o que é mais importante, o altar ou uma vida? Você abraça o altar ou abraça uma vida? Você ama o altar ou ama uma vida? Você está mais preso ao que você faz na igreja, no altar e nos contextos internos dela, ou de uma alma que é preciosa? Mas esta alma está morta ou está viva? Não sei, eu só vou saber se eu me aproximar. O sacerdote não tinha uma ideia se essa pessoa estava viva ou morta, mas como eu estou preso ao altar, é melhor nem me aproximar. O levita também, ele não sabia se estava morto, se estava vivo, mas na dúvida, vai que está morto. Então é melhor não me aproximar. Percebe que o templo, o altar, o cargo, a função, a posição de algumas pessoas impede elas de se aproximarem das outras? Percebe-se que com o passar do tempo, e agora eu estou contextualizando e aplicando para os nossos dias, esquece o sacerdote, esquece o levita e vamos olhar para nós. Percebe-se que nos nossos dias nós amamos mais o que fazemos do que a vida do nosso semelhante? Alguns dentre nós chegamos a brigar por um espaço, por um púlpito, por um altar, por um cargo, por uma posição, mas não brigamos por uma alma, por uma vida. Alguns dentre nós jamais queremos nos aproximar de alguém, sabe por quê? Porque é um sinônimo de problema. E eu não quero ter problema, porque toda aproximação requer envolvimento e muita gente não quer se envolver.
Então é mais fácil eu estar na igreja, estar no templo, estar no altar, e eu não estou condenando a prática disso, estou dizendo que tudo isso sem amor pelos caídos, pelos perdidos, ou talvez nem caído nem perdido, pelo irmão, pelo próximo, que é o contexto do texto, tudo que eu fizer internamente, que não for carregado pelos asmos da sinceridade e do amor fraternal, alguma coisa está errada com relação à minha fé. Infelizmente, o altar tem afastado muita gente boa, muita gente uma da outra. Infelizmente, o altar tem sido uma barreira entre a aproximação entre irmãos. Gente que não era nada, que não tinha nada. De repente, Deus acha graça, escolhe, chama, levanta, dá um cargo, uma posição, um chamado, um ministério. E essas pessoas hoje não conseguem se aproximar mais da outra. Gente que passou a liderar determinadas funções, cargos na igreja, subiu para a cabeça, agora não tem tempo nem para mandar uma mensagem. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para alguém? Qual foi a última vez que você perguntou para alguém se ele ou ela está bem? Qual foi a última vez que você deu um abraço em uma pessoa? Qual foi a última vez que você teve empatia? O que é isso? Trocar de lugar com alguém. Qual foi a última vez que você se preocupou com o bem-estar do seu irmão, da sua irmã, do seu próximo? Isso revela um pouco de todos nós. Nós falamos do sacerdote, do levita, mas na maioria das vezes nós somos esse sacerdote, nós somos esse levita, que por causa da nossa posição, do nosso cargo, nos impede de se aproximar. E quem não se aproxima não vê. Quem não vê não tem compaixão. Quem não tem compaixão não tem misericórdia. Quem não tem misericórdia não tem amor. Quem não tem amor não se esvazia. Quem não se esvazia não investe. Quem não investe não abraça, não ama. Que Deus tenha misericórdia de mim, de ti e de nós. E que os cargos que você tem, que eu tenho, que nós temos na obra de Deus, não seja um problema para nos aproximar das pessoas. Que os nossos cargos, títulos e posições eclesiásticos, ministeriais, não roubem de nós a sensibilidade. O altar tem deixado muita gente insensível. O altar tem deixado muita gente sem a sensibilidade do amor, da misericórdia, da compaixão, do aproximar, do abraçar e do beijar. Tem muita gente morrendo pelo altar, enquanto outros estão morrendo fora do altar. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.